Bom dia, sétimo ano. Espero que estejam todos bem. Ficou aí, né, no terceiro bimestre, um módulo para nós terminarmos a apostila 3, né, ficou faltando o módulo 13, a industrialização brasileira, né? Então, na aula de hoje, nós vamos estudar sobre esse tema e, consequentemente, após, né, a explicação dessa aula aí, vocês vão estar fazendo as atividades, tá certo? Porém, como eu já mandei as instruções lá no grupo para vocês, essas atividades deverão ser feitas somente na nossa aula de amanhã, tá? Hoje vocês vão simplesmente assistir a, ao- a explicação sobre o módulo 13, e amanhã nós temos duas aulas. Eu entro online com vocês às 7 horas da manhã, para estar passando algumas instruções, né? Se alguém tiver, inclusive, alguma dúvida, a gente vai estar tirando essas dúvidas na aula de amanhã. Após, né, o plantão de dúvidas, vocês vão estar fazendo aí as atividades referentes a esse módulo aí, tá? Ao módulo 13, tá ok? Então, na aula de hoje, simplesmente vamos assistir com bastante atenção a explicação desse módulo, né? E, se necessário, deem uma lidinha, né, nessa matéria antes de estar assistindo ao vídeo aula, né? Então depois, se sobrar tempo aí, vocês deem uma lidinha aí para não ficar nenhuma dúvida, tá certo? Nós já estudamos, antes de chegarmos aqui nesse módulo 13, sobre algumas questões industriais de maneira geral, né? Como, por exemplo, nós começamos lá no artesanato, nós vimos lá a manufatura. Nós estudamos sobre os tipos de indústrias, né? Inclusive, vocês fizeram uma pesquisa valendo nota lá na plataforma, né? Sobre esses tipos de indústrias. A intenção, inclusive, daquela pesquisa era justamente que vocês observassem que tem outras maneiras, né? De nós dividirmos esses ramos industriais, né? A apostila trouxe um, nós temos outro, nós temos as indústrias de ponta, né? Que são aquelas que investem maciçamente em tecnologia. Depois nós vimos sobre os modos de produção, né? Começamos lá no Taylorismo, depois vimos o Fordismo e, por fim, né, alguns alunos, inclusive, em texto geográfico, falaram até mesmo sobre o volvismo, né? O volvismo não tem na postura de vocês, né? Nós vimos lá o taylorismo, o fordismo e depois o toyotismo, né? O volvismo já é um modo de produção bem recente, que envolve bastante tecnologia, né? E agora, então, vamos fechar aí a postura 3 com a industrialização brasileira. Vamos lá. Turma, para entendermos sobre a industrialização brasileira, é necessário que nós, aqui dentro da geografia, é necessário que nós, é, é preciso que nós entrarmos ali dentro da história. É preciso nós entendermos a questão histórica para entender, consequentemente, a questão geográfica, né? Todo o processo industrial do nosso país, sem dúvida alguma, passou por etapas, passou por fases, né? Foram as 3 fases que deram origem ao que nós temos hoje, né? Quando nós estudamos as questões históricas para entender a questão geográfica, nós chamamos de geopolítica, né? A geopolítica é uma visão estratégica. Então é necessário que eu entre com vocês dentro da história, tá certo? Para que vocês entendam a dimensão geográfica do que existe nos dias de hoje. Então, eu coloquei aqui para vocês uma introdução. Eu vou estar trabalhando com vocês nessa aula muito em cima de tópicos, né? É necessário que vocês vou estar lendo e explicando esses tópicos para que vocês possam estar entendendo de maneira mais fácil essa matéria, que não é uma matéria difícil de se entender, porém requer bastante atenção.
Bom, então, como eu disse, eu vou entrar na questão histórica, né, do nosso país aí, do Brasil, para poder ficar mais fácil para que vocês entendam, né, a questão geográfica. Eu vou dar para vocês a geopolítica, tá certo? E é interessante que vocês entendam que eu não vou estar aprofundando, né, essa questão histórica, as questões históricas. Vocês vão estudar essas questões históricas com o Anderson, vocês vão aprofundar com o Anderson. Eu vou dar para vocês aqui uma visão superficial de como que surgiu as indústrias dentro do nosso país, né? Para início de conversa, nós estudamos, né, nessa apostila, sobre aquela questão das indústrias multinacionais, né? Essas empresas, essas grandes indústrias, elas são empresas estrangeiras que se instalam normalmente em países subdesenvolvidos. E o Brasil, até hoje, nós vivemos e muito, dependemos muito da agricultura. E essa agricultura não é por acaso que nós dependemos dela, porque o Brasil sempre foi um país agrícola, sempre foi um país que dependeu muito do setor primário, da agricultura e também da pecuária, principalmente da agricultura, né? Então, o que que aconteceu dentro do nosso país? Vamos raciocinar, então. O que que aconteceu do nosso país para que a gente começasse a não olhar somente para a agricultura e para a pecuária, e começasse a ter olhos também para o ramo industrial? Vocês vão perceber no final da nossa aula que o Brasil hoje tem um destaque muito grande na questão industrial, um destaque mundial, né? Nós somos hoje um país muito industrializado, né? Nós já chegamos a ser aí a sexta maior potência econômica do mundo, para vocês terem uma noção. Vamos lá ver então agora o que que aconteceu, como foi o processo histórico do nosso país para que ele chegasse hoje, né? Está sendo aí um país onde o setor industrial é bem significativo dentro do nosso PIB, né, que é o Produto Interno Bruto. O primeiro tópico que eu trouxe para vocês aqui. O século XX foi um período de grandes transformações no Brasil. Nosso país registrou as mais altas taxas de crescimento populacional do mundo, né? Essa questão populacional do Brasil, nós já estudamos um pouquinho, né, quando nós vimos a matéria sobre urbanização. A urbanização é o processo pelo qual ele contribui para a redução do número de pessoas dentro de um país, né? Olha lá, passamos por um processo de urbanização e de industrialização e teve considerável crescimento de sua economia, né? Automaticamente, o país que passa pelo processo de êxodo rural, urbanização, a tendência é que a população diminua. Porém, o Brasil já teve uma fase, ou seja, antes do processo de industrialização, antes das indústrias chegarem no nosso país, antes das indústrias serem é, antes das indústrias começarem a se desenvolver dentro do nosso país, a população brasileira crescia muito, num ritmo muito acelerado, né? A população era muito grande e crescia num ritmo muito acelerado. A partir do momento que tem processo de urbanização, claro, nós já sabemos, o processo de urbanização ele causa transformações e não foi diferente dentro do nosso país. Essas mudanças não se deram de forma simples e isolada, e suas consequências foram enormes para o Brasil. Consequências essas aqui que nós já sabemos, nós estudamos muito sobre isso quando nós falamos sobre a urbanização do nosso país. Uma consequência é a que eu acabei de dizer para vocês aqui, é a redução, né, do crescimento populacional, problemas, né, como problemas sociais, nós já estudamos, problemas ambientais, como nós também já estudamos, mas o nosso foco aqui vai ser mais voltado para a questão, né, do desenvolvimento industrial dentro do nosso país. É claro que no finalzinho a gente vai estar falando sobre esses problemas industriais aí, tá? Olha lá, o surgimento da indústria no Brasil. O processo de industrialização brasileira ocorreu de diferentes formas ao longo de sua história. Como eu disse para vocês anteriormente, passamos por três fases para chegar onde estamos hoje. A primeira fase, turma, foi de 1808 a 1914, tá? O que aconteceu durante esse período? Olha só, esse período foi que a colônia de Portugal, né, o Brasil se desenvolveu relações com a metrópole favoráveis aos interesses de Portugal. Ou seja, Portugal, ele
começa, né, no caso aqui, Portugal era metrópole, né, ele começa a ativar o processo industrial dentro do nosso país. Mas como que funcionava isso? Portugal, um país europeu, ele comprava de nós matérias-primas, né, a preços muito baixos, e fornecia para nós produtos manufaturados a preços mais elevados. Ou seja, nós vendíamos para ele o produto in natura, a matéria-prima, eles industrializavam esses produtos, né, os europeus, no caso de Portugal, que industrializavam esses produtos, e nós comprávamos esses produtos de Portugal, onde a matéria-prima era de origem brasileira, só que num preço bem mais elevado em relação ao que nós vendíamos a nossa matéria-prima. Esse processo, inclusive, ficou chamado ou conhecido como Pacto Colonial. E, inclusive, durante essa época, turma, o Brasil, ele era o quê? Ele era proibido de produzir produtos manufaturados. Nós só podíamos o quê? Olha só, de 1808 a 1914, a primeira fase do processo de industrialização do Brasil, nós só podíamos vender para a metrópole, Portugal, matéria-prima. Então, nós retirávamos a matéria-prima, né, seja lá minérios, dentre outros, e exportávamos, né, para Portugal. Vendíamos esse produto no preço muito baixo, depois nós comprávamos, né, os produtos já industrializados por um preço bem mais elevado. Em 1808, olha o que acontece. Essa situação ela começa a modificar. O mundo ele passa por uma crise, né? A guerra napoleônicas, né, que vocês vão estudar lá com o Anderson em história. E essas crises que aconteciam dentro do continente europeu fizeram com que a família real portuguesa mudasse para o Brasil. Quando a família portuguesa, né, a família real, ela migra, né, de vez, ela muda para o Brasil, começa o início de um novo período na história da industrialização brasileira. O que acontece? Então, nós vimos como é que funcionava anteriormente, né? Vamos entender, olha só a questão histórica. Portugal, né, a metrópole, estava bonitinha lá na Europa, eles compravam de nós matéria-prima a preço mais baixo, eles finalizavam o produto, produziam, faziam a manufatura e vendiam para nós um preço bem mais elevado. Quer dizer, automaticamente quem tinha mais lucro com isso, consequentemente, era a metrópole Portugal. Processo esse que, inclusive, pessoal, até hoje existe dentro de vários países pelo mundo, tá? Agora, quando a família real ela se dirige diretamente para o Brasil, ela muda para o território brasileiro, ela muda totalmente as leis que tinham sido firmadas antes de 1808. O que muda? As leis elas foram revogadas. Aquelas leis que existiam anteriormente, onde o Brasil não poderia produzir produtos, não poderia praticar a manufatura, essa lei é anulada. E o Brasil passa a praticar o que? A manufatura. O Brasil ele pode e começa a produzir produtos internamente. Né? Então, nós vimos que até então, antes disso, o Brasil não podia. Ele só podia exportar matéria-prima. Ele era impedido, através de leis, né, de praticar manufatura. Agora não. Agora o Brasil ele pode sim praticar a manufatura. Automaticamente, como com a revogação da lei anterior, o Brasil sendo autorizado a praticar manufatura, começam a surgir as primeiras indústrias no território brasileiro. Olha só, isso em 1808. Essas pequenas indústrias, pessoal, eram indústrias metalúrgicas, moinhos de farinha, tecelagem, fábricas de cerâmica e de ferragens. Né? Eram indústrias pequenas, simples, e que abastecia principalmente o mercado interno, não tinha vínculo de exportação. Porém, mesmo sendo voltado para o abastecimento interno, o que contribui para nós, para a industrialização do nosso país? Olha só, o volume de importação de produtos manufaturados e industrializados ainda era muito significativo. Né? Quer dizer, o volume de importação ainda era muito baixo. E apesar disso tudo, apesar dessa fase de crescimento industrial do nosso país, mesmo sendo pouco significativo,
contribuía para que esse processo industrial não se desenvolvesse, por alguns detalhes. Nós estamos vendo que as indústrias eram simples, né? Poucas indústrias e simples indústrias. E o que dificultava que a indústria continuasse se desenvolvendo, que se desenvolvesse mais no território brasileiro, era que naquela época ainda existiam muitos escravos. Se eu tenho muitos escravos, esses escravos eles não são assalariados, claro, estou falando de escravos. E se esses escravos, né, essa galera não é assalariada, eu não tenho mercado consumidor. Se eu não tenho mercado consumidor, que adianta eu produzir algo na minha indústria se eu não tenho quem compre o meu produto? Então, isso contribui de maneira negativa para o desenvolvimento industrial. Além dessa questão dos escravos, né, que contribuía para que não existisse um mercado consumidor do nosso território, a elite, né, a classe mais alta, ainda não investia nesse setor. Eles, né, a classe alta, que tinha grana para estar investindo no setor industrial, eles ainda não tinham interesse em investir no setor industrial. Eles ainda preferiam o quê? Manter-se investindo no setor agrícola. Né? Quer dizer, tinham pouco investimento no setor industrial. Porém, já foi um passo. Né? A revogação das leis, né, a partir de 1808, sim, claro, foi um passo para que desse início à industrialização do Brasil. Continuando, ainda na primeira fase. O primeiro grande impulso no processo de industrialização do Brasil se deu em 1844, devido à elevação das taxas de importação, encarecendo os produtos importados. Né? Então, o que quer dizer isso daqui? O Brasil elevou os produtos, né, as taxas de importação, para que tivesse mais lucro e para que protegesse a nossa economia. Em 1850, foi proibido o tráfico negreiro. É uma outra questão que impulsionou, nós vimos anteriormente, acabei de explicar para vocês, que escravos não recebe salário, se não recebe salário, não é mercado consumidor, ele não tem poder de compra, ele não vai, não vai gastar, né, para poder consumir os produtos industrializados. A partir de 1850, com a proibição do tráfico negreiro, automaticamente eu tenho ali mão de obra, ou seja, lá impulsionou a busca de mão de obra de imigrantes. Por que impulsionou a busca de mão de obra de imigrantes? Justamente porque os escravos, turma, eles não eram qualificados para trabalhar nas indústrias. Eles não tinham qualificação para trabalhar nas indústrias. Então, nessa época, o Brasil ele adotou uma política onde pessoas do continente europeu, não só de Portugal, mas da Europa no todo, elas vinham para o Brasil para trabalhar nessas indústrias, porque elas já tinham noção, né, do ramo industrial. A Revolução Industrial ela começa na Inglaterra, lá no final do século XVIII, início do século XIX. Automaticamente, mais pessoas vindo para o Brasil para trabalhar nas indústrias, automaticamente, com o fim da escravidão, eu começo a formar aqui no nosso território um mercado consumidor. Então, as indústrias produziam e tinham quem consumisse, tinha quem comprasse. Isso movimenta a economia e estimula que a produção seja cada vez maior. Mas olha só o último tópico. Apesar de um certo número de indústrias começarem a surgir no país, o processo de industrialização ainda não tinha consistência. Nós estamos vendo que é todo um processo. Né? Nós estamos vendo como que surgiu, nós estamos vendo 1844, 1850 teve um grande impulso, estamos vendo aqui quais foram as causas. Aí eu tenho a segunda fase, é um processo, né, um processo de elevação, estou pegando do começo com vocês até chegar ao que nós temos nos dias atuais aí. A segunda fase foi de 1914 a 1955. O que aconteceu? Durante a Primeira Guerra Mundial, 1914 e 1918, as importações tornaram-se praticamente impossíveis. Por quê, turma? Olha só como é que foi importante essa segunda fase. O mundo vivia uma guerra mundial. Os países, principalmente os europeus, né, o centro da guerra, das guerras, Primeira e Segunda Guerra Mundial, até mesmo da Guerra Fria, foi o continente europeu. E se eles viviam em guerra, esses países não estavam preocupados em comprar produtos, em comercializar produtos com o Brasil, com lugar nenhum. Eles estavam preocupados em produzir o quê? Armamentos.
principalmente os países europeus. Automaticamente, o que acontece aqui no Brasil? Olha lá, as elites nacionais investem na indústria. Por que as elites, a classe mais alta, que tinha condições financeiras para poder investir em indústrias no Brasil, eles começam nessa data, né, durante a Primeira Guerra Mundial, a investir? Justamente foi pelo que a questão que eu disse. Se os países europeus eles estavam preocupados em produzir armamentos, eles não estavam interessados em comprar produtos do Brasil, produtos vindos da agricultura, por exemplo, da pecuária, por exemplo. Eles estavam preocupados em produzir armamentos. Aí a elite, a classe mais alta, começa a perceber que economicamente para eles, né, não estava nada sendo viável. Então o que eles começam a observar? Opa, a classe alta, a elite, aquela galera que tinha condições financeiras para investir na indústria dentro do nosso país, eles começam a olhar com bons olhos o ramo industrial. Né? Automaticamente, a partir desse momento, eles começam a investir em infraestrutura dentro do nosso território, para que pudesse desenvolver essa indústria. Olha só. Com essa elite investindo na indústria, eu tenho um impulso à industrialização brasileira, começa a surgir, né, fábricas de bens de consumo duráveis e não duráveis, como tecidos, sapatos, alimentos, dentre outros. Mesmo com essas atividades industriais, a economia do Brasil era essencialmente agrícola, apoiada quase que exclusivamente no café. Foi o que eu disse no início, turma, esse último tópico, quarto tópico aqui. O Brasil nunca, até hoje, nós não deixamos de ser um país agrícola, tá certo? A diferença é que com todo esse processo de industrialização do nosso país, aos poucos o Brasil deixou de olhar somente para a agricultura, para a pecuária, produção de café, né, principalmente, e começa a observar com bons olhos o ramo industrial, mas nunca deixando de lado, né, a questão agrícola. Eu digo que hoje nós vivemos aí uma crise econômica, o que sustenta muito, o que contribui de maneira muito positiva para que o Brasil não quebre financeiramente, é justamente o quê? O campo, né? Porque por mais que uma indústria automobilística ela possa entrar em crise econômica, uma indústria que produz o arroz, que produz o óleo, que produz o feijão, ela nunca quebra, né? Porque nós precisamos, por exemplo, nos alimentar, uma indústria de tecidos, nós precisamos nos vestir. Então, são ramos que produzem, tem produtos que vindos da agricultura, da pecuária, do setor primário no geral, que são essenciais à nossa vida. Continuando. O que aconteceu? Em 1929, modifica o cenário industrial. Olha o que acontece. Nós já vimos que até então, anteriormente aqui, está passando por um processo de industrialização no nosso país, mas não deixando de lado, né, a agricultura. Só que com a crise de 29, que foi uma crise mundial, o café ele cai, o preço do café ele cai. Os cafeicultores e outros detentores de recursos financeiros resolveram aplicar os lucros em outros setores. Então, nós já vimos lá para trás, a primeira revolução industrial contribuiu muito para o processo industrial no Brasil. A elite começa a observar com bons olhos a indústria aqui dentro. Depois vem uma crise de 29, mais um probleminha aí para a questão da agricultura. O café tem um preço muito baixo. Mais um motivo, então, para a elite observar com bons olhos o ramo industrial. Automaticamente, com a crise de 29, com a queda do preço do café, olha só o que acontece. O dinheiro gerado pelo café no século XIX e no início do século XX, ele começa a ser investido em infraestrutura, como ferrovias e portos, que são importantíssimos para o ramo industrial. Não adianta nada, pessoal, eu ter dentro do meu país indústria se eu não tenho como escoar esses produtos. E uma questão importante, né? O café nosso ele era exportado. Então, para que esse café fosse exportado, ele já tinha uma infraestrutura. Já tinha ferrovias, já tinha um porto. Só que a elite, ela começa a investir mais dentro de infraestrutura para receber indústrias, né? Automaticamente, o processo de industrialização
brasileiro, ele passa por um outro momento, né? Ele passa por mais uma evolução. Em 1940 até 1950, aí entra o Estado, né? Entra o governo, ele começa a atuar, ele começa a investir muito dentro do nosso país, né? Até então a gente observa que os donos, né, os grandes fazendeiros, que era aquela galera que juntou muita grana com a venda do café, até então, antes de 1940, eles que investiam muito, né, começou a investir muito nesse ramo industrial dentro do nosso país. Só que aí, em 1940, além desses investidores, né, dessa galera, desses fazendeiros, dessa elite, que tinha condições de investir, o Estado, o governo, ele também começa a investir e muito dentro do nosso país, principalmente em indústria de base. É ali que surge a Companhia Siderúrgica Nacional, né, produz muito aço, e é ali também, galera, que surge a nossa Petrobras. Né? E nesse momento que também, além da elite, né, que são fazendeiros, já entra na questão particular, mas também o governo, o Estado. Gravem essa data que é muito importante, 1940 a 1950, é onde a década que o governo ele começa a investir no ramo industrial dentro do nosso país. Eu tenho aqui um processo de evolução, entrando agora na terceira fase, que foi de 1956, olha só, até 2000. O que aconteceu, né, nesses quase 50 anos aí? Ali eu tenho o governo de Juscelino Kubitschek, que foi presidente do Brasil de 1902 a 1976, e o governo de Juscelino Kubitschek, né, JK, vocês vão estudar sobre ele em história, né, de maneira mais profunda, ele adota uma política, ele é eleito, né, presidente do Brasil, adota uma política desenvolvimentista. Ele quer desenvolver, evoluir as indústrias dentro do território brasileiro. Para isso ele adota o quê? Estratégias que atraem investimentos estrangeiros. Esses investimentos estrangeiros, indústrias estrangeiras, galera, começam a sair de seus países de origem e vir para onde? Para o Brasil. Essas empresas, nós damos o nome, como já disse no início da nossa aula, de empresas transnacionais. Começa a vir para o Brasil uma Volkswagen, começa a vir para o Brasil uma Fiat, começa a vir para o Brasil indústrias alimentícias de outros países. Esse modelo de desenvolvimento industrial continuou vigorando nos anos seguintes, ou seja, começou com Juscelino Kubitschek, mas os presidentes que foram entrando, né, no governo do nosso país após Juscelino Kubitschek, eles continuaram essa política de desenvolvimento industrial dentro do nosso país. Né? Não parou nas mãos de Juscelino Kubitschek, o que estava dando certo, quando foi continuando progressivamente de presidente para presidente, e até nos dias atuais a gente ouve esses presidentes, né, o atual presidente, por exemplo, e os futuros presidentes do Brasil, sem dúvida, eles vão estar falando sobre essa questão industrial, que é um ramo muito importante para o desenvolvimento econômico de um país. Durante a década de 1970, o país passou novamente por um grande crescimento industrial, que ficou conhecido como milagre econômico. Né? Então, a gente observa que o Juscelino Kubitschek ele foi muito importante para a evolução do processo industrial dentro do nosso país. Né? Foi a partir dali, principalmente, que ele adota esse tipo de desenvolvimento industrial para que o nosso país pudesse crescer. E ele copiava muito, turma, o exemplo do que acontecia nos países desenvolvidos. Né? A maior parte das indústrias do mundo hoje, os países ricos, eles são os detentores da maior número de indústrias do nosso país. Entramos no século XXI como um dos países em desenvolvimento mais industrializados do mundo. Como eu disse para vocês no início, nós já chegamos a ser, o Brasil, a sexta maior potência econômica do mundo. A indústria brasileira no século XXI. Hoje, atualmente, né, nós temos um parque industrial bem amplo e variado, porém, vocês vão estar percebendo até mesmo uma atividade da apostila de vocês, que nós temos algumas indústrias que são originalmente brasileiras, ou seja, nós criamos essas indústrias, mas a maioria das indústrias que existem no Brasil, elas não são originalmente brasileiras, elas são indústrias trans ou multinacionais, são indústrias que vieram de outros países e se instalaram aqui. Né? Inclusive, o Juscelino Kubitschek, ele investiu muito, mas muito mesmo, na malha rodoviária do nosso país.
Ele investiu muito na construção de rodovias para o nosso país, o que contribuiu para que atraísse muito naquela época indústrias automobilísticas, né? Hoje, são fabricados em território nacional produtos como aviões, né, a Embraer, automóveis, mas a gente observa que automóveis, nós não temos nenhuma marca de carro produzido no Brasil, galera, que seja brasileiro. A Volkswagen é alemã, a Fiat é italiana, a Ford é norte-americana, outras são asiáticas e assim por diante. Nós temos. Nós temos também fábricas, indústrias de roupas, eletrodomésticos, alimentos, entre outros. A indústria brasileira ainda é muito dependente de tecnologia estrangeira em muitos setores. Esse aqui é um grande detalhe, que faz com que muitas indústrias que estão localizadas dentro do nosso país sejam indústrias de origem estrangeira. São indústrias que não são criadas por nós brasileiros, né? São indústrias que elas migraram através de planos, né, do governo e de incentivos governamentais para o nosso país, mas como eu disse para vocês, não são indústrias originalmente brasileiras. Olha só, indústria brasileira, carência de investimentos em pesquisas. Bom, turma, olha só, mesmo tendo avançado em diversos campos industriais com tecnologia própria, o país está muito longe da realidade de países que possuem grande desenvolvimento tecnológico. Ou seja, o Brasil está muito longe, por exemplo, de um Estados Unidos, o Brasil está muito longe de um Japão, o Brasil está muito longe de uma Alemanha, dentre outros países ricos, né? Nós estamos muito longe. A gente observa que esses países mais ricos, desenvolvidos, eles tiveram a capacidade de investir internamente e criar o que indústrias originalmente deles. Agora o Brasil não. Agora, o que tem que ser feito para que o Brasil consiga desenvolver mais indústrias nossas, ideias nossa, né, brasileira, e na criação dessas indústrias? É necessário que haja maiores investimentos, principalmente no ramo educacional, turma. Principalmente no ramo educacional. É preciso que as universidades, né, que o governo invista mais em universidades. Se o governo investe em educação, desde quando você entra lá no prezinho até o terceiro ano, depois ele investe em universidades, né, ele joga dinheiro ali dentro, ele acaba criando pessoas pensantes e com capacidade de criar tecnologia própria, tecnologia nossa, brasileira. Né? Então, sem dúvida alguma, o Brasil ele necessita de um maior investimento no ramo industrial, no ramo educacional, para que a gente possa se despontar cada vez mais e ficar mais próximo das grandes potências econômicas hoje do mundo. Para a gente ter uma noção, um grande problema do Brasil hoje, turma, nós chamamos de fuga de cérebros. O que é a fuga de cérebros? Vocês, por exemplo, podem estar inseridos futuramente nessa fuga de cérebros. É aquela galerinha que tirou o terceiro ano, consegue ingressar em grandes universidades brasileiras, mas quando elas formam, né, elas concluíram a faculdade, são pessoas tão bem capacitadas que são cobiçadas por países do exterior. Então, a pessoa formou engenheiro, é um ótimo, excelente engenheiro, ele não trabalha no Brasil, vai trabalhar nos Estados Unidos, vai trabalhar na Alemanha, vai trabalhar no Japão. Ah, o cara é um ótimo médico, excelente médico, voltado pelo ramo de pesquisa, ele vai ser cobiçado por países do exterior. As ideias dele não vão ficar para o nosso país, vão ser desenvolvidas nos países do exterior. Entenderam? Nós chamamos isso, inclusive, de fuga de cérebros. É um outro problema muito sério que nós temos no Brasil. Então, requer que o nosso país invista cada vez mais em educação para que nós possamos aí acompanhar o ritmo industrial, o ritmo tecnológico, né, dos países desenvolvidos. Aqui eu tenho um mapa, olha só, mundo, gasto com pesquisa e desenvolvimento em porcentagem do PIB. O PIB, turma, é o Produto Interno Bruto. Ele significa toda a renda que movimentou a economia de um país durante um ano, né? Olha só como é que o Brasil se destaca, galera. Né? Então a gente observa aqui, inclusive, pela legenda, né? Olha só os Estados Unidos. Olha só a China, como é que ela investe. Olha só os países europeus, a Austrália, né? O Japão não. Olha só o Japão também, turma. Olha aqui onde estou passando o mouse. Olha só como é que os países do norte eles investem muito em educação. Eles pegam parte
uma grande porcentagem do PIB investe em educação. O Brasil ainda investe pouco, olha só. E tem países, né, principalmente do continente africano, que investem bem menos. Então é necessário que isso aqui mude, né, para as próximas décadas. É necessário que os futuros, o atual e os futuros presidentes enxerguem que o investimento em educação é importantíssimo para o desenvolvimento industrial de um país. Aqui eu tenho a distribuição das indústrias no nosso país. Né? A gente consegue observar que, através da legenda, né, forte peso na economia nacional, a gente observa que São Paulo e Rio de Janeiro, inclusive nós sabemos que São Paulo e Rio de Janeiro, essas duas metrópoles, formam a única megalópole do território brasileiro. Né? Depois eu tenho aqui Belo Horizonte, também, né, mas não é tão forte, né? Belo Horizonte é muito forte, mas se a gente pegar o poder industrial de Rio de Janeiro e São Paulo é fortíssimo, né? Depois nós observamos que na grande parte da porção banhada pelo Oceano Atlântico, né, as capitais dos estados brasileiros, eles possuem mais um peso maior nessa distribuição das indústrias no país. Né? A gente observa que, saindo dessa porção banhada pelo Oceano Atlântico, nós temos aqui Manaus, capital, né, do Amazonas. Nós temos aqui as capitais, né, dos estados aqui da região norte, também da região centro-oeste. Né? Então, naturalmente, a gente observa que as primeiras indústrias que chegam no Brasil, turma, eles chegam principalmente aqui em São Paulo e Rio de Janeiro, porque já eram estados que já tinham uma infraestrutura boa, né, quando começa a surgir, a vir as indústrias estrangeiras para o nosso país. Então, isso foi se mantendo até os dias atuais. É claro que hoje as indústrias do Brasil elas passam por um processo de descentralização. Né, elas começam a sair da capital de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, começam a poder migrar para cidades menores. Mas esse processo é um processo interessante, né, que continue, inclusive para gerar emprego nas cidades menores, né? Continuando aqui. Aí vem falando aqui as indústrias e o meio ambiente. Nós, inclusive, estudamos sobre isso. Né? Nós estudamos lá os problemas ambientais. O processo de industrialização, se eu tenho industrialização, eu tive o processo de urbanização. Ele tem vantagens e desvantagens. As vantagens, nós já vimos, né, falando rapidamente, geração de emprego, redução do número de pessoas dentro de um país, dentre outros. Agora, as desvantagens, sem dúvida, quem sofre muito com o surgimento de indústria dentro de um país é o meio ambiente. Né? O meio ambiente ele sofre muito destruição ambiental. Né? De modo geral, as principais origens da poluição industrial são, olha só, utilização de tecnologias muitas vezes ultrapassadas, né? Ou seja, não tem ali equipamentos tecnológicos que possam contribuir de maneira positiva para a poluição do meio ambiente, então isso acaba contribuindo de maneira negativa, né, para o espaço natural. Inexistência de circuitos adequados de eliminação de resíduos, em particular, né, os mais perigosos, quer dizer, o descarte, né, dos resíduos deixados pelas indústrias, ele é feito de maneira errônea, né, então contribui também de maneira negativa para o meio ambiente, infelizmente. Degradação do espaço natural em torno das fábricas, né, isso aqui vai construindo indústria, para construir indústria, infelizmente, é necessário a degradação ambiental, é necessário para que tenha o corte de árvores, uma área natural vai ser destruída para poder ser construído novas indústrias, é um problema ambiental. Despejo de poluentes em águas subterrâneas ou superficiais é um outro grave problema. Praticamente todo o ramo industrial ele precisa da água. Ele pega a água, né, potável, natural, boa, né, bonitinho. Ele usa essa água no processo de industrialização e depois ele devolve essa água de que maneira? Poluída. Depósito inadequado de resíduos, né, por exemplo, o que sobra na produção muitas vezes é descartado de maneira errada. Então vai contribuir também de maneira negativa para o meio ambiente. Né? Além, turma, né, das leis. A gente percebe que a degradação ambiental vinda das indústrias em países subdesenvolvidos como o nosso, ela é muito um dos principais problemas devido às leis. As leis elas não são rígidas, muitas vezes elas só existem no papel. As leis ambientais para as indústrias em países desenvolvidos elas são muito mais rígidas que no Brasil. Então a indústria ela poluiu, ela vai ser punida. Tem que pagar uma multa altíssima, mas no Brasil isso muitas vezes fica só no papel, isso não funciona.
Medidas têm sido tomadas para evitar que essa situação se agrave. Como? Maior rigor na permissão de instalação de novos estabelecimentos ou na ampliação dos já existentes, né, com atenção especial à avaliação do impacto ambiental. Né? Então, isso aqui, antes da construção de uma indústria, é necessário que tenha todo um estudo ambiental, do impacto ambiental que essa indústria pode causar. Incentivo por meio de reduções fiscais à utilização de tecnologias menos poluentes e a medidas que permitam, né, o tratamento de poluentes líquidos, gasosos e resíduos sólidos. Né, isso aqui, esse incentivo aqui, a indústria que ela conseguir utilizar os recursos naturais no processo de fabricação dos seus produtos, mas sem afetar, agredir tanto o meio ambiente, então o governo ali, ele contribui com a redução de impostos, por exemplo. Reforço da fiscalização e ampliação das punições legais, foi o que eu disse aqui anteriormente, nos países desenvolvidos isso aqui funciona muito bem, mas infelizmente no nosso país isso aqui é uma questão que tem que ser muito reforçada, tem que ser muito melhorada, né? Uma fiscalização rígida. Ah, a fábrica pegou a água, poluiu, devolveu a água poluída, então ela tem que pagar uma multa, né? Então, não tem lá uma tecnologia para poder emitir menos CO2 no meio ambiente, então vai ter que pagar uma multa. Né? Pagando uma multa, você força que os donos dessas indústrias a estarem melhorando suas tecnologias e agredindo cada vez menos o meio ambiente. Estímulos a ações compensatórias, como o replantio de áreas devastadas e recuperação de áreas degradadas, né? Reflorestamento, por exemplo. Né? São ações aí que vêm sendo utilizadas pelo nosso governo nos últimos anos aí para tentar degradar cada vez menos o meio ambiente, mas foi como eu disse, infelizmente, essas leis elas ficam muito no papel, essas estratégias ficam muito no papel e ainda não funcionam. Né? País desenvolvido, como eles são responsáveis pela maior quantidade de poluição no mundo, eles se preocupam muito mais com essa questão do que o nosso país. E países mais pobres do que o nosso, essas questões, né, essas medidas, essa degradação ambiental, por exemplo, é muito pior, né, do que o que nós temos aqui no nosso país. Fico por aqui, turma. Amanhã aguardo vocês às 7 horas no Hangouts para tirarmos algumas dúvidas e estar passando para vocês o que deve ser feito, quais as atividades devem ser feitas. Fico por aqui. Até amanhã.